Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla com mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação. Já te convido desde agora a participar aqui do nosso bate-papo, como sempre, muito informativo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, doação de leite. Estamos no Agosto Dourado, um assunto muito rico para todas as mães, então fica atento e lá vem muita informação. Para conversar sobre esse assunto de hoje, eu estou aqui com dois convidados. Eu estou aqui com a Marina Álvares, ela que é psicóloga do Banco de Leite. Eu também estou com outro convidado. Nós estamos com o Tenente Coronel Estevão dos Santos, que também cuida da parte de toda a logística do transporte do leite materno. Olha que interessante. Vamos já ficar super informado com o bate-papo com esses nossos dois convidados. Seja muito bem-vinda, Marina, mais uma vez aqui ao Obrigada. Entrevistas DPE. Tenente Coronel, seja muito bem-vindo. Obrigado, nós que agradecemos. Então, vamos começar a informar quem está nos acompanhando como é que funciona tudo, né? Porque é sempre muito importante estar enfatizando o tempo todo como é que funciona, como é que faz, como procede. E também, outra questão muito importante, a gente está trazendo um convidado aqui do Corpo de Bombeiro para falar sobre toda essa logística, né, que requer todo um cuidado também. Mas, Marina, primeiramente, fala pra gente por que o banco de leite materno, né, é tão importante para a saúde dos bebês, especialmente os prematuros. O banco de leite, como o próprio nome diz, já é um banco, né? Então, a gente faz todo um processo com o leite doado, um processo de pasteurização, que é aquele processo de esterilização, como se fosse uma esterilização do leite humano, né? Para que ele seja distribuído, seja ofertado aos recém-nascidos prematuros com segurança. A gente tem um controle de qualidade do leite, tem vários critérios que precisam ser atendidos para que esse leite seja seguro, né? Seja um leite de qualidade. E o banco de leite é importante porque é ele que faz esse processo de coleta, de estocagem, de pasteurização, de distribuição desse leite para a UTI. E o que significa na prática doar o leite materno? Doar leite é difícil. Eu não vou dizer o contrário, porque realmente é difícil. Eu, nas minhas 2 gestações, nos meus 2 puerpérios, não tive a oportunidade de doar leite, porque eu não tive o excedente de leite, que é o critério básico para uma mãe se tornar doadora, né? E aquelas mães que têm a oportunidade de ter esse excedente de leite, elas são parte primordial nesse processo inteiro de qualidade do leite, porque a qualidade do leite começa ali com elas, na retirada do leite, no congelamento do leite, na atenção que elas têm com a rota que vai chegar na casa delas, a higiene, a data de validade. Então, tudo isso dá trabalho, mas é, acima de tudo, muito gratificante ser doadora de leite, certamente. É um processo muito criterioso, né? Isso. Tem que ter muito cuidado. E eu pergunto agora aqui ao nosso convidado, o Tenente Coronel Estevão, que cuida de toda essa logística, né? E vai falar pra gente como é que funciona o processo de coleta, né? E distribuição também do leite no Banco de Leite de Roraima. O bombeiro envolvido também, ajudando, atuando nessa ação tão nobre. O bombeiro montou uma parceria, né, com o Banco de Leite, através da Secretaria de Saúde, e hoje nós somos responsáveis por fazer a coleta em campo desse leite. Nossos militares vão até o Banco de Leite, às segunda, quarta e quinta, e pegam o mapa do dia. Então, após de pegar esse mapa, já contendo o nome da doadora, do endereço, nós deslocamos de casa em casa, fazendo essa coleta, e depois nós levamos para o banco de leite. Entregamos no banco de leite, onde vai ser feito todo o processo até estar apto a ser utilizado pelos nossos recém-nascidos. Muito bom. E o que motivou o Corpo de Bombeiros, né, a atuar nessa logística, fazer todo esse transporte desses leites maternos? Hoje já é uma tendência nacional, né? Nós já temos vários outros corpos de bombeiros que participam ativamente dessa coleta. E quando a Secretaria de Saúde nos procurou, nossos comandantes, de prontidão, já, apesar do nosso pouco efetivo, mas de prontidão já se ofereceu, fizeram os estudos, e é gratificante nós do Corpo de Bombeiros fazermos parte
dessa missão árdua, né, que é salvar vidas e principalmente salvar vidas de recém-nascidos. Tenente, tem todo um cuidado, né, no transporte do leite, né, para sua melhor conservação, para não perder ali a qualidade. Conta pra gente como é que funciona. Sim, é um cuidado constante, principalmente com temperatura, porque esse leite nós pegamos ele congelado na casa da doadora e ele tem que ser mantido numa temperatura específica. Então, a todo momento tem que ser verificado a temperatura da térmica que está sendo utilizada. Se essa temperatura subir muito, esse leite será descartado. Então, o principal cuidado é em relação à temperatura mesmo, manter a temperatura aceitável para depois ser feito o processo para a doação. E também toda a questão das informações, de anotações, de horários. Então, os bombeiros que fazem essa coleta têm que ter um cuidado muito, muito específico para que não haja desperdício de leite após a coleta. A gente sabe quando se trata também do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, são muito organizados, Sim. né? Muito estrategistas, eles têm Sim. com certeza todo esse cuidado para não perder essa qualidade. Mas eu agora pergunto para você, Marina, quais são os critérios aí para uma mãe, né, que precisa atender para se tornar uma doadora? O que ela precisa de primeiro? Lógico que muito leite. É o excedente de leite, o primeiro passo, né? Ela precisa ter esse leite excedente. Não é um leite que algumas mães pensam que vai tirar do próprio bebê para poder oferecer, não. É aquele leite que fica vazando no outro peito enquanto o bebê está mamando em um. Ou então, quando o bebê termina de mamar, a mãe percebe que o peito ainda está muito cheio de leite, incomoda, fica duro, que a gente chama de peito empedrado, né? Então, todas essas são condições que podem, que indicam que a mãe tem esse excedente de leite. Geralmente, esse excedente de leite acontece entre o 4º até o 10º dia, às vezes ainda acontece, que é o que a gente chama de apojadura, que é quando aquele leite vem, né? Aquele leite todo vem e a mãe jorra e incomoda muitas vezes. Esse é um momento ideal para a gente fazer a captação dessa doadora. Todas as doadoras que entram em contato com a gente através do telefone, do WhatsApp, do banco de leite, a gente faz uma busca ativa dos resultados de sorologias dessa doadora, HIV, sífilis e as hepatites. Tendo essas sorologias todas negativas, a gente vai e continua o cadastro, né? Ativa esse cadastro, passa todas as informações, fala dos dias que os bombeiros vão, né, na casa dessa doadora. Nós temos um manual da doadora também, que tem tudo direitinho, bem explicativo, bem didático, explicando como que ela vai fazer para doar. E aí essa doadora começa a ser nossa parceira, né? E aí é o suporte que entra aí o Corpo de Bombeiros, né? Isso. Oferecendo aí a logística, o transporte. Isso. Com muito cuidado com esse leite. Ela já deixa lá congelado o leite? Sim, ela vai tirando aos poucos durante o dia, durante a semana, e aí vai enchendo o frasco de pouquinho em pouquinho, né? E a gente deixa, os bombeiros, né? Deixam um frasco geralmente de 350 ml. É um frasco padrão que a gente utiliza. E elas vão enchendo aos poucos, porque muitas vezes elas olham, meu Deus, eu tenho que encher esse frasco todinho de uma vez. Não, ela vai enchendo aos pouquinhos, conforme a gente explica no manual. E aí, tudo explicadinho, vem, né? Tudo explicado, todas as orientações. Com imagens, inclusive. E a gente tem um canal do WhatsApp aberto lá no banco de leite para explicar sempre que elas têm alguma dúvida. Às vezes, mesmo assim, precisa de tirar alguma dúvida, né? Tem algum questionamento, a gente está lá e responde. Realmente para a mãezinha que está sobrando leite, né? Isso. Então, para você que está aí sobrando leite, tem muita criança precisando, né? Esse leite, ele vai destinado para aquelas crianças que estão na UTI e para aquelas mães também que não conseguem amamentar. Fala exatamente o destino desses leites. Hoje, com o estoque que nós temos, a gente só consegue ofertar esse leite para os bebês que estão na UTI neonatal. Que nós não estamos, já tem algum tempo que nós não estamos com
com a lotação, né, completa da UTI, nós estamos com a UTI cheia, gira em torno de 60%, 66% de lotação na UTI, né? Mas mesmo assim são muitas crianças, porque você imagina que nós temos um bebê, ele recebe a mamada de 3 em 3 horas, então são 8 mamadas por dia. Mesmo que ele receba, digamos que 30 ml em cada mamada, ele vai receber aqueles 30 ml em vezes 8, né, em 24 horas, em apenas um dia. Então, o estoque que a gente tem, as nossas nutricionistas, elas fazem essa programação para que nunca falte, porque temos bebês lá muito pequenos, de 600, 700 gramas, prematuros extremos, que jamais podem fazer contato com fórmula láctea. Então, eles precisam realmente somente do leite humano. Então, a gente nunca pode zerar esse estoque. Depois que o leite humano é pasteurizado, ele dura 180 dias. Mas a gente não consegue alcançar essa validade por conta do volume que é utilizado, né? O fluxo é muito alto. Então, entra leite, sai leite, entra leite, pasteuriza, sai leite. Então, apesar de termos um número elevado de doadoras, que eu devo... É um estoque sempre renovado, Isso, né? Nós devemos aproveitar a presença do coronel para reforçar mais uma vez, porque a gente já teve essa conversa, né? Que desde que o Corpo de Bombeiros começou a parceria com o Banco de Leite, na coleta de leite, nós aumentamos muito o número de doadores. Que maravilha! E a gente percebe que é por conta realmente da credibilidade que a corporação oferece, Exato. Né? Então, logo no começo, a gente recebia alguns relatos de algumas mães dizendo assim, que as vizinhas, às vezes, perguntavam, nossa, mas o que o bombeiro está fazendo na frente da sua casa? Logo bem no início, iam com a viatura, né, do Sim. bombeiro, e é uma viatura que chama atenção, Sim. né, bem imponente, e perguntavam o que era, então já era uma oportunidade de divulgar o serviço da doação de leite. Né? As pessoas já se assustavam, né? O que o bombeiro está fazendo na sua porta? Exatamente. O que aconteceu? Mas estão é muito ajudando interessante, também, exatamente. Realmente, como sempre ajudando. Hoje em dia o Corpo de Bombeiros tem uma viatura específica, né, adesivada com um projeto, bem identificada. Então, ainda assim, mantém a credibilidade, né, com o serviço. Com toda certeza. E Marina, fala pra gente, como é que está a situação dos estoques de leite em Roraima hoje? Hoje nós temos um estoque, não é confortável, né, para dizer assim que não, vamos ficar tranquilos, despreocupados, não. E a gente não consegue alcançar esse nível de conforto, digamos assim, por conta do volume mesmo que sai, né, que é da demanda. Mas a gente tem alcançado devido às divulgações, desde maio, né, agora em agosto, tem muitas mães que estão se cadastrando. O número de doadoras ele é muito rotativo, é muito flutuante. Hoje nós temos 84 doadoras ativas, exatamente, mas esse número às vezes fica um pouquinho maior, um pouquinho menor, porque elas doam dependendo do tempo, né, de amamentação. Às vezes é esse extra, né, esse excedente de leite não dura 3 meses, 4 meses, aí elas se desligam e novas doadoras vêm. Então, é um número bem flutuante, que aumenta nesse momento, nesses 2 períodos, que em maio, que é o mês da doação de leite, em agosto, que é o mês do aleitamento materno, aumenta-se esse número, mas depois ele tende a cair um pouquinho. Esses períodos aí em que cai um pouquinho, o que a equipe ela faz para estimular a solidariedade, né? Nesse período, né? Mais campanhas? A gente continua com as campanhas, sempre a mídia, né, do nosso estado está muito atenta. Aqui no DPE mesmo a gente diversas vezes tem essa conversa, né? E na própria maternidade nós temos uma equipe que é formada para fazer a captação, né? A orientação, o ensino para aquelas mães que estão ali nos leitos, e para ensinar, para mostrar, dizer o caminho para elas. Olha, quando vocês estiverem com excedente de leite, vocês procuram esse contato, vocês vêm aqui na maternidade ou apenas ligam, façam contato via internet. E como é que a psicologia ela atua dentro do banco de leite, né? Tanto para as mães doadoras também quanto para as mães de bebês internados?
Para as mães doadoras, nós temos, como eu disse, esse canal aberto de comunicação com as doadoras. Nós temos algumas situações em que nós precisamos fazer alguns atendimentos pontuais. Não há como fazer um atendimento continuado muito longo, mas a gente muitas vezes precisa acolher uma doadora mais especificamente. E em termos, né, de psicológicos, mas para as mães que não são doadoras, ou que estão internadas na maternidade, ou que têm bebês fora também, elas procuram um banco de leite e nós fazemos o atendimento dessas mães, principalmente relacionadas a dificuldades na amamentação. Você que lida já há algum tempo, né, com a amamentação, existe aí algum estigma ou receio em relação à doação e que precisa ser desconstruído entre as mãezinhas? Muitos mitos. O primeiro é que se eu tirar o leite, o meu bebê vai ficar sem. O que não é verdade. A própria doação de leite, de uma forma organizada, ela pode oferecer uma manutenção dessa produção de leite pro seu próprio bebê. Porque quanto mais a gente retira o leite, quanto mais o bebê mama, mais a gente produz. Quanto mais estimula, mais vem o leite. Exatamente, quanto mais estimula, mais o leite vem. Acho que fica na mente daquela mãe, eu posso deixar o meu filho sem leite, mas não é bem assim, é quando tá sobrando, é quando você fala, né, o peito tá empedrado, tem ali muito leite, na hora de jorrar o leite vem muito, tá sobrando, o bebê não tá dando nem conta, é esse momento que a gente deve se atentar e ali pensar em doar, né? Exatamente. Para aquelas que não estão conseguindo amamentar no momento. Tem algumas doadoras, nós temos algumas doadoras especificamente, assim, que tiveram os seus bebês na UTI, e aí, quando elas saem da UTI, elas se esforçam e falam, não, eu quero ser doadora, eu vou doar só um potinho de leite por semana, mas eu vou doar porque o meu bebê recebeu e eu quero... eu sou muito grata a isso pelas mães que doaram, então eu também quero fazer parte disso, quero poder ajudar. E aí nesse intuito nessa gratidão imensa, elas também se tornam doadoras. Olha que lindo, né? Uma mão lavando a outra, exatamente. Uma mão dando a outra, isso é o que importa. E que mensagem você deixaria, né, para incentivar mais mães a se tornarem doadoras? A mensagem principal é se conhecer, né? Se observar, o primeiro momento em que você observa que você tem esse excedente de leite, que procure o banco de leite, porque muitas vezes a mãe tem a sensação, é legal sentir, né, que nossa, meu peito tá super cheio, meu bebê já está abastecido, não vai faltar para o meu bebê, mas acontece de que quando esse peito está muito cheio, ele pode causar dor, ele vai empedrar, pode, né, futuramente causar uma mastite. Então, se observe, no primeiro momento que você vê que está com excedente de leite, procure o banco de leite, ou pelo número do WhatsApp, ou indo à própria maternidade. Nós recebemos algumas mães que entram em contato com os bombeiros e eles redirecionam pra gente. Que maravilha! Né? Porque já sabem que os bombeiros, não é? Já sabem que os bombeiros fazem esse trabalho, então elas vão primeiro para eles e depois eles redirecionam pra gente. Já ligam no 93. Isso. E às vezes vão no nosso quartel mesmo, como é uma coisa... nós estamos mais visíveis dentro da cidade. Então, elas procuram o próprio quartel e lá nós fazemos direcionamento para a equipe do banco de leite. Mais fácil ainda de acenar, né? Sim, exatamente. com certeza. Tem muitos caminhos. E procurar, né? Se você tem essa disponibilidade e quiser doar leite, é só procurar vários canais de comunicação até chegar ao banco de leite. A questão do transporte seguro já é assegurado, né? Exatamente, o transporte é seguro. E como é que a comunidade ela pode apoiar o banco de leite, mesmo que não possa doar diretamente? Pode doar os frascos de vidro com tampa de plástico que nós reutilizamos, né, que tem no mercado, por exemplo, frascos que são utilizados com café solúvel. A maioria deles, em todos os tamanhos, podem ser doados para o banco de leite. Tem que estar bem esterilizadinho? Não, pode ser do jeitinho que terminou de usar, já bota num saquinho, junta alguns e leva lá na portaria da maternidade que a gente recebe, faz a higienização de tudo e autoclava, né, esteriliza e depois já entra
no processo da doação. Muito bacana. E você tem contatos para deixar, ou a gente pode falar também que pode entrar já diretamente também com o Corpo de Bombeiros, né, que faz toda essa logística, todo o transporte do leite, a questão de se locomover com o leite já não é mais um problema, né? Não, o Corpo de Bombeiro está em parceria com a maternidade. Sim. As mãezinhas que querem se tornar doadoras, elas já podem contar com essa ajuda, né? Sim. Nós temos um número do WhatsApp que é 8414-0772. Pode mandar uma mensagem, vai subir uma mensagem automática já com cadastro, tudo direitinho. Tem o número do Corpo de Bombeiros, né, Carol? Mas assim, nós temos que deixar aqui um alerta. Sim. Para que não fiquem, que essas mães nos procurem ou lá no Corpo de Bombeiros, ou no Banco de Leite, ou através do WhatsApp do Banco de Leite, porque em alguns casos entram em contato através do nosso número 193. Nós temos que lembrar que o nosso número 3 é um número de emergência. Então, a pessoa que liga para pedir algumas informações para esse número... repassa. Não, às vezes não vai ser atendida. Por quê? Porque nós não podemos deixar essa nossa linha ocupada. Certo. Porque é um número de emergência. É um número de emergência. Sim. A qualquer momento nós podemos ser acionados para um grande sinistro, para um acidente. Então, essa linha não pode ficar ocupada. Então, as mães que querem doar, evitar esse contato com o 93. Pode ir diretamente no nosso quartel, onde eu me encontro lá. Nossa recepção vai direcionar para a minha sala, onde a gente fará as informações necessárias para que ela seja atendida pelo banco de leite. Encaminhar para o banco de leite. Tem as redes sociais também, né? Como é que está nas redes sociais? A gente não tem um pessoal específico para gerenciar essa rede. Mas geralmente essas mãezinhas estão ali em contato direto, né? E lá tem o nosso contato. Se não conseguiu pegar o número ou alguma coisa assim, lá no Instagram do Banco de Leite também tem. No do Estado também, tem todos os lugares. Ótimo. Quero agradecer por todas as informações ao Tenente Coronel Estevão dos Santos. Muito obrigada pela colaboração do Corpo de Bombeiro, que vem aí presente fazendo esse transporte. Também da Marina Álvares, que é a psicóloga do Banco de Leite aqui de Roraima, que veio trazer todos esses esclarecimentos, essas informações, porque de certo modo vocês estão lidando com as mãezinhas ali diretamente, né? Ao sair da maternidade, mantém o contato e depois tem toda essa logística que entra o Corpo de Bombeiro em ação e aí um ajudando o outro, né? Sim. Quero agradecer a visita de vocês, terem aceito o convite a vir aqui no Entrevistas DPE, prestar todas essas informações para quem nos acompanha, porque toda informação é muito bem-vinda, ainda mais nesse mês de agosto, é o Agosto Dourado, né, onde a gente enfatiza mais uma vez a questão da doação de leite. Muito obrigada, nós que agradecemos. Eu que agradeço. Convite. Seja bem-vinda sempre, Obrigada. Seja bem-vindo sempre. Tenente. Nós agradecemos em nome do Coronel Anderson, nosso comandante-geral, e dizer que o Corpo de Bombeiros está à disposição para qualquer informação que queiram tirar. Muito obrigada. A gente que agradece aqui em nome da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Obrigada. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora e até a próxima. Tchau, tchau.